Quando a gente fala em saúde, a prevenção está ali, né? É a prioridade. E os exames de imagem são determinantes para que, na hora do check-up, sejam detectadas doenças precocemente, a gente inicie o tratamento e assim consiga, né, a tão esperada cura. Estou recebendo hoje aqui o Dr. Flávio Cunha, médico radiologista lá da Clínica Tirol, e a gente vai falar exatamente sobre esses exames que são determinantes aí quando a gente fala em prevenção. Bom dia, Dr. Flávio, bem-vindo. Bom dia, Juliana. Obrigado aí pelo convite para falar um pouquinho sobre o que a gente faz todo dia, que é prevenção em saúde, diagnóstico precoce de doenças que às vezes vão causar um mal muito maior se não for feito esse diagnóstico precoce, né? Então é o que a gente faz, que a gente estudou para fazer. Graças a Deus as pessoas estão mudando, né? Porque eu conheço muita gente que antes tinha medo de ir ao médico, mulheres. Tem o medo de fazer a mamografia anual com medo de detectar alguma coisa, mas tem que ser exatamente o contrário, né? O contrário. O exame ele é um grande aliado. Isso. Por exemplo, a mamografia que você citou aí, quando você faz uma mamografia adequada, com um médico radiologista formado, equipamento adequado, digital, você melhora a chance de sobrevida, diagnosticando sinais muito precoces que a sobrevida chega a mais de 90%, para você ter ideia. Se você não faz um exame de rotina, diagnosticar um pouco mais tardio, já vai cair para 70%, 60% a sobrevida, que é uma diferença bem gritante, né? Exatamente. Quando a gente fala, vamos falar só um pouquinho aí do câncer de mama da mamografia, porque a gente percebe um aumento do número de casos. Eu sempre fico me questionando, é o número de casos mesmo ou os exames, as máquinas estão mais avançadas, conseguem detectar aquele nódulo bem no início, os médicos estão estudando mais, é isso, doutor? Ou realmente o câncer está aumentando, a incidência? Em relação à população geral, a gente sempre vê mais diagnóstico, porque cada vez mais tem mais acesso. A população aumenta também, né? A população aumenta, tem mais acesso à saúde, os equipamentos evoluíram, então a maioria dos equipamentos hoje é todo digital, consegue diagnosticar o sinal muito mais precoce e realmente a alimentação, o hábito de vida também influencia um pouquinho no aumento dos casos de câncer. Então seria um conjunto, acredito que mais a população tendo mais acesso à saúde é o principal, mas também tem essa outra parte alimentar, comportamental que vem aumentando um pouquinho a incidência. E vamos falar dos outros exames de imagem que ajudam aí nesse diagnóstico. Quais são os principais hoje? Hoje os exames, digamos assim, de rastreio começam sempre com exames um pouco mais simples, né? Então a mamografia, densitometria, ultrassom são os exames mais realizados nos check-ups, nesses exames de rastreio. Mas sempre que você diagnostica algum sinal que precise ser melhor avaliados, então a tomografia e a ressonância, eles entram como os principais métodos, assim, os mais específicos e sensíveis para realmente falar, ó, isso aqui não é nada, fique tranquilo, ou isso aqui precisa prosseguir o diagnóstico, fazer uma biópsia, fazer um estudo mais avançado. Então, hoje, graças a Deus, a gente conseguiu ampliar esse leque de serviços e na Clínica Tirol a gente já dispõe desde o primeiro exame mais simples de um raio-x e ultrassom até os exames mais complexos, como tome, ressonância. Então, é muita satisfação para a gente poder oferecer desde do exames mais básicos até o acompanhamento final e chegar no diagnóstico correto desse paciente. A gente fala do raio-x, o raio-x é o início de tudo, né? Mas tudo. Tem problemas que é só no raio-x que conseguem ser detectados. Tem, né, problemas ainda que com simples raio-x você já detecta, já pode tomar uma conduta e tratar o paciente apenas com uma radiografia. O mais importante que eu acho cresceu muito a medicina diagnóstica e os exames de imagem em geral. Eu sou da sociedade também, eu sou da diretoria da Sociedade de Radiologia do Rio Grande do Norte. E uma das coisas muito importantes que a gente sempre fala lá é o cuidado com qual médico você está fazendo esse tipo de diagnóstico, esse tipo de exame, a importância da qualificação do médico, que a gente sabe hoje que tem várias pessoas que, por exemplo, faz um curso não muito reconhecido e já está na área praticando. Então é muito importante você conhecer o médico, saber se ele é especialista na área, e várias outras áreas da medicina, como a gente vê esses casos da dermatologia, daqueles outros casos que já aconteceram aí na mídia. Então, na imagem é a mesma coisa, não é a máquina que dá o diagnóstico, é o médico que precisa saber o que está falando. Muita gente acha que é só a máquina, né? A máquina está ali avançada, mas quem vai olhar e quem vai emitir o laudo é que faz total diferença. Isso. Agora, e a questão também, eu digo muito assim, do erro do diagnóstico, né? O preço que o paciente vai pagar é bem mais alto, então não vale a pena arriscar. Não vale a pena arriscar. A gente fala assim, na medicina fala que
os exames de imagem são muito examinador dependente, né? Médico dependente, realmente. Se eu estou vendo uma imagem ali, pode ser uma ressonância, uma tomografia, se eu não identifico aquele sinal, se eu não conheço aquela doença, não vai sair o diagnóstico ali, não adianta. Não é a máquina, não consegue fazer o diagnóstico sozinho, é o médico que realmente está por trás. E o que eu percebo nos médicos radiologistas, cada vez também eles mais especializados. Tem aquele médico que faz só a mama, não é? Tem essa especificidade cada vez mais. É necessário isso mesmo? Geralmente o curso a residência médica em radiologia e diagnóstico por imagem são 3 anos, né? Eu fiz 3 anos, depois eu fiz mais 1 ano em tomografia e ressonância do sistema músculo-esquelético e depois fiquei mais 1 ano na Califórnia fazendo só essa parte de ressonância também. Então, isso muda, é bem diferente um diagnóstico. Fiquei 5 anos para uma pessoa, por exemplo, que a gente sabe que tem alguns cursos que faz de 3 meses, 6 meses. É totalmente diferente a credibilidade do laudo do diagnóstico. E como o paciente ele pode saber essa qualificação do médico? Uma das formas de saber é você buscar, por exemplo, se ele tem título de especialista ou se ele fez uma residência médica. Então, no site do CRM, por exemplo, tem falando o que é que o médico é, a especialidade dele, você consegue saber com uma certeza maior. Ótimo. Vamos falar um pouquinho aí da Clínica Tirol, né? Que vocês abriram essa unidade ali em Capim Macio. Isso. Tá linda, por sinal. E é uma clínica como outra qualquer, plano de saúde. Fala um pouquinho da clínica e da estrutura. Isso, a Clínica Tirol tem 25 anos, né? A gente tem uma unidade ali na Rodrigues Alves, onde oferecia ultrassom, mamografia e densitometria. E agora a gente abriu uma outra unidade na Roberto Freire, né? Que era a zona sul de Natal, é uma área um pouco mais carente nessa parte médica, e muitos pacientes que vinham dessa região já eram atendidos lá na outra. Então, a gente abriu aumentando o leque de exames de imagem. Então, a gente consegue agora oferecer tomografia, ressonância, raio-x, mamografia, densitometria, ou seja, todos os exames de diagnóstico por imagem, a gente consegue oferecer lá. E temos uma parceria também com o DNA Center para exames laboratoriais. Então, toda a medicina diagnóstica, né? você consegue fazer no mesmo local, e perto da casa, um local mais perto de grande parte da população já de Natal, na Zona Sul. Ótimo, que coisa boa. Sucesso, doutor Flávio. Valeu. Muito obrigada. Obrigado. Né? E se você tiver qualquer dúvida sobre radiologia, sobre exames de diagnóstico, manda para a gente, que aí a gente convida o doutor Flávio de novo aqui para a gente esclarecer mais ainda as dúvidas dos nossos telespectadores. A informação faz muita diferença, né? Quando a gente fala em saúde. Isso. Muito obrigado. Obrigado pelo convite mais uma vez. Foi um prazer. Um prazer também. E a gente vai para um rápido intervalo e já tem mais Viver Bem para você. Não saia daí.